Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu trago mais uma leitura de oráculos, dessa vez com a energia de Santa Sara Kali. É a santa padroeira do povo cigano, então tem tudo a ver com a coisa do baralho cigano, da leitura de cartas. Essa vai ser uma leitura de opções, então eu peguei aqui 2 moedinhas e essa é uma moeda de 25 centavos, que vai ser a opção de número 1. E a opção de número 2 é uma moeda de 10 centavos, ok? Então, opção de número 1, moeda de 25 centavos. Opção número 2, moeda de 10 centavos. Se quiser pausar o vídeo para escolher uma das duas. E vamos lá para a leitura de número 1. Vou começar pelo baralho cigano. E vamos ver qual é a mensagem para quem escolheu a opção de número 1. Ok. Aqui me vem a sensação de que eu estou falando com alguém que pode ter passado ou está passando pelo término de algo. Algo finalizou. Isso pode ter acontecido há um tempo atrás, pode ter acontecido recentemente. Não me parece que é algo que fala do futuro. Então aqui de fato são pessoas que já vivenciaram ou estão vivenciando isso. Eu posso estar falando com pessoas que passaram por término de relacionamento, ou que saíram de alguma empresa, por exemplo. Algo terminou de fato. E me parece que era algo que de fato estava te fazendo mal, de certa forma. Existia uma energia de autoritarismo, uma energia de como se você de fato estivesse sendo sofrendo realmente, né? Um sofrimento emocional, um sofrimento até mesmo que pode ter se tornado psicológico por conta dessa situação que você vivia. Me vem muito uma sensação de algo que era bem difícil, bem, posso dizer até tóxico, né? Existia alguém ou algo que estava agindo de forma autoritária com você, e você de fato era a pessoa, digamos que a vítima ali, né, dessa situação. Aqui me vem a sensação de que o fato de você ter passado por isso criou raízes muito profundas em você. E isso aqui, então, a gente pode estar falando de traumas, né? De fato, que marcaram muito você. Isso aqui pode ser até coisa bem mais antiga, né? Pode ser a perda de um ente querido, de algum familiar, de alguém muito importante para você, que de fato fez com que essa dor se enraizasse, né? Existe uma profundidade dessa dor. É como se fosse uma fidelidade, né? Aqui com a carta do cachorro, me vem a sensação de que de alguma forma existe ainda dentro de você resquícios, né, dessa situação que você viveu e que terminou. Então, né, como eu disse, pode ter sido literalmente a partida de alguém, pode ter sido o término de uma relação ou de alguma outra relação
né, de trabalho, seja o que for, mas que de alguma forma você ainda é fiel a essa dor mesmo. Aqui me vem a sensação de dor, sabe? Como se eu posso estar falando aqui de algo que aconteceu na infância, com a carta da criança, né? Que remete a essa nossa fase antes ali mesmo da juventude. Algo pode ter sido algo familiar, algo que aconteceu dentro da sua casa, ou até mesmo com pessoas próximas a você, mas que te marcou muito, né? Que eu tô falando de algum tipo de sofrimento e que te levou para um lugar de isolamento, né? Eu tenho essa sensação das pessoas, dessa opção. Isso te levou a um isolamento, pode ser um isolamento literal, né? De você não se conectar com outras pessoas, de você ter se isolado mesmo, de ter ficado ali no seu mundinho. Ou pode ser mesmo um isolamento no sentido emocional mesmo, sabe? Se foi um relacionamento muito difícil, pode ser meio que uma escolha de eu não quero me relacionar com outras pessoas. Se foi aqui me vem a sensação de relação com essas cartas que saíram agora. Existe alguém que partiu, né? Saiu a carta que fala de morte ou alguém que foi embora. Então pode ter sido uma morte literal. E eu tô falando dessa questão de algo que terminou porque a primeira carta que saiu é a carta do caixão, que ela pode sim falar da morte no sentido literal ou do término, né, de alguma coisa. E aqui saiu essa carta de alguém que foi embora. Então pode ser, tem algo a ver com a finalização de algo, tá? Que pode ser literalmente ou o fim de uma relação ou de uma conexão. Existe a energia aqui de uma figura masculina, né? Então, eu posso estar falando de um ex-parceiro, um pai, um avô, alguma pessoa que fez parte da sua vida. Pode até ser a ideia, né? Se a gente estiver falando da parte profissional, de um patrão, alguma coisa assim, alguma figura de certa autoridade, né? Sobre você. Que de fato te trouxe muito, né? Te trouxe muitas lágrimas, sofrimento, uma melancolia. Posso até estar falando de uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Existem emoções muito profundas. É algo que de fato enraizou aí dentro de você, do seu coração. E é uma fidelidade a ponto disso ser quase como um casamento, de fato. E aqui literalmente saiu a carta do casamento, que aqui me remete muito a essa emoção que está dentro de você, né? Então é como se ela tivesse enraizado tanto e você tivesse tão conectado, enlaçado com essa emoção que de fato virou quase que um casamento. No sentido de uma fidelidade a essa dor, uma dificuldade de deixar ela embora, uma dificuldade de, às vezes, escolher um caminho diferente, escolher vivenciar algo diferente. É como se talvez você já tenha tido oportunidades para, se foi uma relação, por exemplo, para viver uma relação nova, você pode ter tido oportunidades de cuidar disso psicologicamente falando, emocionalmente falando, podem ter surgido oportunidades para você, mas realmente existe uma dificuldade muito grande sua em conseguir desconectar dessa energia. E aqui me vem a sensação, né? Uma mensagem que fala de espiritualidade menor. A espiritualidade menor nesse deck aqui, ela fala sobre... Pode falar sobre os guardiãos
que são Exus, Pombagiras, né? Até a ideia de... Na verdade, seria mais guardião nessa pegada de linha de esquerda, né? Não é exatamente um anjo, por exemplo. Posso falar disso aqui? Pode, mas com essas outras cartas me falando dessa melancolia, de lágrimas, eu também posso falar de energia de que a gente chamaria de encosto, né? É como se as suas emoções estivessem tão bagunçadas ou esse sofrimento tivesse tão enraizado dentro de você que de fato isso pode estar dando espaço para energias de seres não tão evoluídos, digamos assim. E veja bem, que eu não estou dizendo que Exus e Pombagiras não são esses seres, né? Essa carta pode representar esses guardiãos num sentido positivo ou no sentido negativo, essa energia dos eguns, né? E aqui, por conta das outras cartas, me remete a isso, né? E pode também ser uma mensagem, né? Meio que um chamado aqui dos seus guardiões mesmo. Guardiães? Acho que eu devo ter falado errado em algum momento. Mas vem essa quase como um oi, sabe? Como se eles estivessem dizendo, olha, a gente tá aqui te pedindo para olhar para isso, te pedindo para reparar nisso, porque existe algo aqui que tá te isolando do mundo ou tá te isolando das possibilidades de vivenciar coisas boas e que talvez você não esteja percebendo, tá? Eu acho que para muitas pessoas aqui fala sobre questões amorosas, né? Sobre relações mesmo. Pode ter sido sofrimentos que você viveu dentro de relações e que de fato te marcaram muito, a ponto disso se tornar... ter te deixado preso, né? A coisas passadas e como se seu coração tivesse até mesmo se fechado para essas novas outras possibilidades, né? Aqui com a carta do trevo me vem essa sensação, né, de que de fato isso tem sido um obstáculo na sua vida, né? É como se são coisas que não são, veja bem, são pequenas, mas não no sentido de que não são importantes, né? Não no sentido de que as coisas que você sentiu, que você viveu não são válidas, não é isso. Mas é como se a sua forma de ver isso, de vivenciar esses sentimentos, fizesse com que isso se tornasse maior do que o que de fato é, né? E existem caminhos para você. Aqui saiu de novo a carta dos caminhos. Então, me vem muito essa sensação, né, de que pode ser que você já tenha tido oportunidades de vivenciar coisas diferentes ou de curar isso de alguma forma, mas o seu apego, né, é algo tão profundo que é como se tivesse te bloqueado mesmo, sabe? Fechado a sua mente para entender a sua capacidade de escolha, entender a sua capacidade de vivenciar coisas diferentes do que você vivenciou até então. E essa carta, né, ela fala sobre você saber o que você deseja e agir de forma a entender que o sucesso é a sua escolha, né? Você consegue, mas eu acho que aqui existe essa dificuldade, né? Como se você não estivesse conseguindo entender que é uma escolha que parte de você. Então, por mais difícil que tenha sido essa vivência, a forma de lidar com isso, talvez você não esteja conseguindo lidar e tá tudo bem no sentido de é válido, né? Seus sentimentos são válidos, seus sofrimentos são válidos, mas entenda que você tem a capacidade de lidar com isso, né? E de vivenciar uma coisa nova. E com a carta das estrelas, ela fala sobre esperança, né? Sobre felicidade mesmo, sobre êxito e entender que
talvez haja uma dificuldade sua de olhar para você mesmo e enxergar essa sua capacidade de brilhar de fato, né? O seu brilho interior, no sentido de entender até mesmo que você merece coisas boas, né? Entender que você, por mais que tenha vivido algo que me parece sim que foi muito traumático, que isso não precisa ser o fim de tudo, né? Isso não precisa ser determinar o resto da sua vida, sabe? Quero um recado, Santa Sara, um conselho para essa pessoa em relação a isso. Bom, eu tirei 2 cartas. A primeira que saiu, a carta da lua cheia, que fala revelação e realização. Todos os seus atos, planejamentos e pensamentos das fases lunares anteriores são julgados agora. O resultado virá mediante o seu desempenho e variará entre o brilho e as realizações e o surgimento de conflitos e frustrações. A máxima potência lunar será refletida na abundância e vitalidade das decisões colocadas em prática, acentuando todas as energias da forma mais intensa, inspirando aprendizado e crescimento. Cuidado com emoções à flor da pele, momento de se expandir para o mundo. Então, tá vendo? Se existe esse isolamento de fato seu, esse é o momento de você cuidar das emoções para que você possa se expandir, para que você possa ter esse brilho, né, das estrelas e não se isolar, né? É o momento de realizar, né? A lua cheia, tudo aquilo que foi planejado nas luas anteriores, é o momento de isso de fato vir à tona no sentido de realização mesmo, né? E a outra carta que saiu é a carta de Jeubatalá, que fala de pureza e calma. Analise as situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Então aqui fala de analisar as coisas com calma e coração puro, e sobre as maldades do mundo só atingirem aqueles que sintonizam com elas. Talvez essa seja uma sensação sua, né? Dependendo do que você vivenciou, de ficar com essa sensação de que todas as pessoas são más, de que o mundo é mau, o mundo é um lugar perigoso, e de repente ter fechado o coração, né, as suas emoções, no sentido de proteção, obviamente, o que é compreensível, mas aqui fala sobre a colheita do bem, né? E se você se basear na sua honestidade, em clareza, você pode sim colher coisas boas. Eu sinto aqui que essa energia de pureza é sua, né? Existe uma pureza no seu coração, e até por conta disso pode ser que você tenha passado por coisas difíceis, né? Se de fato foi um relacionamento, se foi alguma situação no trabalho que te feriu muito, que talvez você possa até ter tido dificuldades em se posicionar. Independente do que foi, né? Essa sua pureza, esse seu ter um coração. Ter um coração bom é algo positivo, não é algo ruim. Então não ache, né? Não acredite que você tem que fechar o seu coração, não acredite que você tem que se isolar por conta de sofrimentos que você teve no passado, né? Entenda que sim, existe a possibilidade de vivenciar coisas diferentes, existe a possibilidade de você realizar coisas muito grandes e muito belas, mas é necessário que você saiba lidar melhor com as frustrações, saiba lidar melhor, né, com essas emoções, com talvez essa melancolia que você sinta, que é muito profunda, que novamente é compreensível, mas existe essa possibilidade de você se conectar com algo
com uma outra versão. Existem caminhos abertos, existem possibilidades de sucesso e de vivenciar coisas bonitas e belas, tá? O término de algo, a finalização de algo, por mais difícil que seja, faz parte da vida. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas assim como a lua, né, tem as suas fases e ela tá sempre em mudança, sempre em transformação. Ela nunca fica estática, ela tá sempre passando por outras fases e talvez seja importante que você enxergue a vida um pouco mais por essa ótica, né? De entender que as coisas são fases e elas passam, né? Então, sejam boas ou ruins, elas sempre vão passar e essa é a forma que a natureza funciona e a gente faz parte dela, tá? Mas aqui fala assim de você cultivar a calma e o seu coração puro, porque aqui me vem essa sensação de que você é essa pessoa de coração puro, talvez até um pouco ingênua. Conserve isso, né? É importante ter um lado adulto desenvolvido, mas nunca perder a nossa criança interior, o brilho nos olhos dela, né? E a capacidade de olhar para o céu e para as estrelas e entender que assim como elas brilham, você brilha também. Tá bom? Eu acho que é isso, queridas. Eu espero que vocês tenham gostado e agora vamos para a leitura de número 2. E vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, a moeda de 10 centavos. Vamos ver o que Santa Sara Kali tem para te dizer hoje. Opa. Qual é a mensagem dela para quem escolheu a opção de número 2? Ok. Uau! Muitas informações, gente. Aqui me vem a sensação de que tem uma energia feminina aqui muito presente e que tô tentando entender, me parece ser uma energia amiga, né? É uma figura feminina muito dócil, muito amigável, muito fiel a você. E aqui eu posso falar, posso estar falando de alguém encarnado, né? Alguém vivo, ou pode ser alguém que já partiu, ou eu posso aqui falar assim de espíritos, né? Entidades, podem ser guardiãs, né? Como a gente está falando de mulher, alguma energia de anjos, por mais que a gente, né, não tem essa diferenciação entre anjos femininos e masculinos, mas uma energia protetora, né? Alguém que gosta muito de você, alguém que se preocupa com você e que aqui se mostra presente, né? Se apresenta para você nessa leitura, como se dissesse, olha, estou aqui, né? Talvez se você pediu algum tipo de sinal, ou se você está tentando se conectar com algum tipo de
divindade ou entidade que seja feminina, aqui me vem essa sensação de que ela está presente, né, na sua vida. Se eu estiver falando de alguém que já partiu, né, alguém da sua família, alguém que fez parte da sua vida e que foi embora, também fala dessa presença, né? De fato, teve alguém que partiu, alguém que foi embora. Aqui com a carta do navio me fala dessa distância. Pode ser alguém que está distante, né? Se você estiver pensando em alguém que mora longe de você, por exemplo. Mas é uma energia muito amigável, uma energia de alguém que de fato tem muito afeto por você, e eu acredito que você também tem afeto por essa pessoa, ou tenha um desejo de conexão seu com essa pessoa. Isso é bem profundo. E essa é uma energia que te traz estabilidade. Então aqui no caso, se você estiver buscando a espiritualidade de alguma forma e tiver a ver com essa entidade ou essa figura feminina, aqui traz muito essa mensagem de que é algo que de fato vai te trazer uma base, vai te trazer um equilíbrio emocional, né? Que talvez seja isso que você esteja buscando por conta de situações na sua vida, e aí você encaixa aqui o que tiver mais a ver de fato com você. Mas mais do que a situação em específico, aqui me vem muito essa sensação, né, de que o que você estiver procurando, ou se você tem, às vezes, me vem uma coisa até de você pedir um auxílio, por exemplo, a uma ancestral sua, alguém que veio antes de você. Pode ser uma figura de uma avó, ou até mesmo alguém de antes, uma bisavó, alguém que você não conhece. Se você sente essa necessidade de se conectar, né, com as figuras femininas da sua família de uma forma geral, isso seria bastante positivo, né, para te trazer uma sensação de ancoramento, uma sensação de base, e tem muito a ver com uma coisa de ancestralidade mesmo, né, que é muito positiva para você. E aí, curiosamente, saíram tantas cartas de espiritualidade maior, que é essa aqui, quanto espiritualidade menor. A espiritualidade maior fala dessas energias de entidades e divindades que estão mais conectadas com o astral, né? Então, pode ser anjo da guarda, pode ser os orixás, por exemplo, podem ser deuses mesmo, santos, né? E a gente está falando de Santa Sara Kali, talvez seja ela mesmo que trazendo essa energia pra gente nessa leitura. A espiritualidade maior seria isso. E a espiritualidade menor, ela pode sim falar dos nossos guardiãos, né? E essa carta saiu na leitura anterior também, que são os Exus e Pombagiras, como é que a energia feminina remete sim à ideia de Pombagira. E aí saiu a carta casamento e a carta de separação. Olha que curioso. É uma dualidade, né? São os dois lados assim de uma situação. Me vem a sensação, porque saiu casamento, separação e vitória. É como se talvez você tenha se desconectado de alguma coisa, ou de alguém, ou eu posso estar falando aqui de, se for uma questão religiosa, espiritualista, pode ter sido uma desconexão com algum ambiente religioso, pode ter sido uma frustração no sentido espiritual até mesmo. Se isso faz sentido para você, se você vivenciou ou está vivenciando uma decepção com algum tipo de lugar mesmo, né, que tem a ver com espiritualidade, que tem a ver com alguma energia feminina. Posso falar aqui de até mesmo líderes, né, femininas, de alguma forma. Se você vivenciou isso, me vem aqui a mensagem de que existe uma nova possibilidade, né? É como se fosse surgir na sua vida uma figura, uma outra figura feminina também,
que é essa figura de amizade, de uma fidelidade muito grande a alguém ou uma energia que gosta muito de você, que é muito amorosa, e que vai te trazer muitas coisas boas, né? Que com a carta da Vitória fala de... Olha que curioso, saiu novamente a carta do navio, fala de oportunidades surgindo, né? E procurar novos caminhos, renovar projetos, e que o navio do sucesso está no seu porto, depende de você embarcar, olha só. Então, me vem muita energia de uma situação nova, sabe? É como se fosse realmente uma outra oportunidade de conexão com uma energia feminina que vai te trazer como se fosse uma renovação mesmo, né? Isso tá chegando pra sua vida. Tá. Novamente a carta do coração que fala dessa é um sentimento muito positivo de amor, mas é um amor no sentido universal, sabe? Como se fosse uma afetividade muito profunda. E aqui vem essa ideia de que é como se você tivesse que escolher um outro caminho para que você pudesse vivenciar ou encontrar essa pessoa. Aqui, se você estiver pensando no sentido amoroso, né? Se você deseja se relacionar com uma mulher, por exemplo, fala de você fazer uma outra escolha, né? Que é o que vai te ajudar a encontrar essa pessoa de alguma forma. Com a carta do livro, me vem essa sensação de você... Novamente, fala de renovar projetos de vida, de você investir em você e de autoconhecimento, né? É como se existisse a necessidade de você se conhecer um pouco mais. Se eu estiver falando aqui de uma situação espiritual, religiosa, me vem muita sensação disso aqui, de certa forma. É como se essa figura, essa energia feminina tivesse te dando essa mensagem aqui de que é necessário que você se aprimore, né? Mas que você se conheça também. Talvez a situação, você pode estar vivenciando algo que te traz uma sensação de dificuldade, né? Como se fosse realmente você subindo uma montanha muito alta e tá nevando, tá ventando e tem uma sensação de que você tá passando por um turbilhão de emoções, e que a carta da lua também me fala dessa questão emocional muito confusa, né? Talvez você esteja com dificuldade de separar o que é real do que não é, dificuldade de escolher um novo caminho, dificuldade de abandonar certas mágoas, certos medos. E aqui fala de renovação, né? Da sua capacidade de abandonar certas visões do passado, um pessimismo, né? Me vem a sensação aqui de que é como se você estivesse buscando auxílio nessa figura, sabe? Eu posso estar falando aqui novamente pode ser a energia de guardiãs de pombagiras, pode ser uma santa, pode ser uma deusa. De alguma forma existe um interesse seu aqui, ou uma busca sua por alguma resposta que tenha a ver com essa energia de alguma entidade ou divindade feminina. E ela tá aqui presente, né? Se mostra de uma forma muito clara para mim, né? E ela te diz que tem coisas chegando, que tem oportunidades chegando, que vão fazer você se sentir mais estabilizado. E podem ser oportunidades que tenham a ver com dinheiro, com coisas materiais, mas me vem muito mais a sensação de que você talvez esteja buscando um equilíbrio emocional, né? E ela fala sim que isso tá no seu caminho, que tá chegando. Uma energia muito acolhedora, gente.
conselho para essa pessoa? Bom, tirei 2 cartas. A primeira carta que saiu é a carta de Omolu, ou Obaluayê, que fala totalmente de cura. A mensagem diz assim: é hora de olhar para o seu ciclo de vida e curar aquilo que o fere de dentro para fora. Tenha cautela com a sua saúde, procure a cura, haja com prudência e reflexão. Tudo pode ser superado se você tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. Então aqui, se existe realmente essas questões emocionais, algum tipo de sofrimento seu, pode ser até mesmo um sofrimento físico, né, que você pode estar vivendo e que talvez por isso você esteja nessa busca, né, de conexão. Me veio agora a ideia até de Nossa Senhora, né, a coisa de rezar, de orar por cura. Aqui fala assim, né, de uma superação, de você ter coragem para seguir em frente, coragem, vontade de viver, porque isso vai chegar para você. E a outra carta que saiu é a carta de Oxóssi. E é uma linha que fala de estratégia. Conhecimento e inteligência devem andar juntos para que você desenhe o caminho da sua flecha e acerte o alvo que deseja. Seja curiosa e analítica e busque alcançar a verdade sobre as coisas por sua própria conta. Invoque as forças da espiritualidade, da natureza e das matas. Tenha o equilíbrio entre o que é e o que não é possível ser realizado. Trace o seu planejamento e jamais passe por cima das pessoas. Respeite cada caminhada, cada etapa e siga. Então, tá vendo? Aqui fala sobre você invocar as forças da espiritualidade. Tem a ver com mata, com natureza. Mas alcançar a verdade sobre as coisas por sua própria conta. Então, aqui novamente, se tem a ver com algum tipo de decepção sua em relação à espiritualidade, algum lugar, alguma situação que você viveu e que talvez você esteja num momento até de se sentindo perdido, né? E buscando respostas, né? De alguma energia. Talvez nem seja, você não buscou exatamente de uma energia feminina, mas a energia que se apresentou aqui é uma energia feminina. E que te fala sobre isso, sobre conhecimento e inteligência. Devem andar juntos para que você desenhe o caminho da sua flecha e acerte o alvo. Então, aquela questão de autoconhecimento que eu falei, né? Você tem a capacidade de alcançar a verdade ou de descobrir e obter respostas por conta própria. Talvez você não confie nisso, talvez você sinta que precisa de outra pessoa para te instruir, ou precisa estar em determinado lugar, ou você talvez tenha se acostumado a estar em determinados lugares. E por conta disso vem essa necessidade, né, da busca por respostas, ou de a busca por um auxílio espiritual. O que não é nada errado, né? Faz todo sentido e a gente tem que buscar aquilo que ressoa mais com a gente verdadeiramente. Mas aqui fala que você tem essa capacidade, né? Se você for analítico, curioso, você vai conseguir alcançar as verdades, elas vão chegar até você. Então essa questão do caçador, para mim, tem muito mais a ver com essa, talvez seja uma busca sua por verdade, busca por respostas, né? E você entender que você é a pessoa que está ali com um arco e a flecha, né? E que você tem a capacidade de alcançar através, né, desse lançar de flecha, você tem a capacidade de conseguir ter as respostas que você precisa. Mas ter o equilíbrio entre o que é e o que não é possível de ser realizado. Então, talvez certas coisas que você tenha em mente, o que você deseje vivenciar, não que não seja possível, mas talvez não seja o momento, né? Talvez seja necessário esse autoconhecimento primeiro, para que você consiga de fato chegar num outro momento, espiritualmente falando, ou em qualquer outra coisa da sua vida que você esteja vivenciando, que está te fazendo querer buscar essas respostas, né?
querer de alguma forma obter esses direcionamentos, mas aqui me veio a sensação de que talvez as coisas levem um tempo, né? Que é necessário que você entenda isso, sabe? Respeite cada caminhada, cada etapa e siga. Então, talvez realmente tenha essa dificuldade da sua parte de respeitar os momentos, né? Respeitar as etapas da vida, respeitar o tempo de cada coisa, mas entenda que a cura, aquilo que você deseja superar, isso vai acontecer, né? E essa energia é uma energia muito acolhedora que realmente chega aqui para te dizer que estou com você, né? Você não está só, você está sendo cuidado, existe esse amparo, né? Esse casamento com a Vitória e que realmente fala de que algo necessita ser separado para que você se una a algo muito melhor, que vai fazer muito mais sentido para você. Mas saiba que você é o caçador aqui, sabe? Você é capaz, se você conseguir alcançar esse equilíbrio, né, do conhecimento, ao mesmo tempo de uma certa curiosidade e de também ser mais analítico, você vai conseguir ter as respostas que você precisa. Isso vai chegar até você, sabe? Mas respeite as etapas. Talvez nesse momento você precise ouvir isso. Existem etapas, né? As coisas acontecem em tempos determinados, mas com certeza aquilo que você deseja, a resposta que você deseja obter vai chegar para você. Com certeza essa renovação tá chegando para sua vida, mas como diz aqui na carta do navio, né? O navio do sucesso está em seu porto. Depende de você embarcar. É necessário que você embarque nisso, né? E sem medo, com vontade de viver e com coragem para seguir em frente, sabendo que você tá acolhido, você tá sendo cuidado. Existe a sua espiritualidade, independente do que você acredita, que tá cuidando de você. E vai dar tudo certo, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão a Santa Sara Kali. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.